Amados, nós estamos, isso não é de agora, isso já é de toda a vida, de todos os tempos, né? Mas nós somos tentados no nosso dia a dia. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, mas ele se posicionou na palavra de Deus. E tudo que o diabo falou para ele, ele tinha na palavra dizendo, mas a palavra diz isso. Mas sabe, quando a tentação vem, para nós podermos chegar para o inimigo e dizer a palavra diz isso, nós primeiro precisamos conhecer a palavra. Senão vai ficar difícil. Mas a tentação, ela está aí. Aos quatro cantos do mundo, em todos os momentos, em todos os lugares, a tentação nos persegue. Sabe? E a tentação, ela anda de mão dada com o pecado. De vez em quando, eu acho que até eles se conversam. Principalmente o pecado com a tentação. Às vezes o pecado diz, rapaz, dá só uma espiadinha. Que coisa de louco. Pecado falando para a tentação. Mas muitas vezes nós pensamos que a tentação está só na área sexual, né? Não, amados. A tentação está de A a Z. Ela está em todos os lugares, em todos os momentos. Mas vai depender de mim e de você, como nós vamos nos posicionar. Eu fui lá no Aurélio, meu amigo, um amigo de muita gente aí, né? E tentação diz assim, ó, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo veemente. É um estímulo ou indução a um ato que apareça atraente. Amados, é assim que o inimigo faz. Algo que parece atraente. Isso é uma tentação. E nós precisamos cuidar com isso. Porque hoje, as mídias, a televisão, né, as redes sociais, o que a gente pode imaginar, amados? Antigamente aqui, os que são mais antigos, né, existia principalmente na área sexual aí, na área pornográfica, nem a área sexual, existia o famoso catecismo, que era um livrinho que era preto e branco, amados, né? E ali já as gurizadas já viu tudo esse negócio tudo escondidinho. É antigo, né, Paulo? Viu as coisas tudo escondidinhas, já eram tentações. E hoje está muito mais escancarado, amados. As tentações estão por aí. Cuidado com o que o teu filho e a tua filha estão assistindo. Cuidado. Porque a tentação vem. Cuidado. Você tem cuidado com isso? Continuando, então, né? A tentação prova a que Deus submete o homem para conhecer a sua paciência e a atração pelo que é proibido. Isso é tentação. Cuidado com a tentação, porque ela não é apenas na área sexual, mas ela é em todas as áreas, amados. Eu já falei, né? Passa numa vitrine, dá uma tentação de comprar determinada coisa. Sabe? Quando nós saímos para alguma coisa, precisa ser com focos, direcionados a determinadas coisas, porque muitas vezes compramos coisas que não se faz necessárias e a conta vai chegar. O boleto vem. E ele não erra a casa, principalmente se a gente deu o endereço certo. Né? Então, amados, cuidado.
em outras áreas das nossas vidas, né, nós precisamos dar. Por isso, precisamos ter a mente de Cristo. E para que não estejamos caindo em tentação, e a tentação, até a tentação tudo bem, mas depois da tentação, amados, pode começar a gerar pecado na minha e na tua vida. E daí, Schluss. Então nós precisamos cuidar. Por isso, amados, nós precisamos um dos outros. Nós estamos trabalhando aqui na igreja com redes, né? Nós temos os pastores de redes, nós temos os supervisores, nós temos os líderes na igreja. Se você que não está participando ainda de algum grupo, participe do grupo. Ali você vai ser cuidado. Ali, de repente, você pode chegar lá para o teu líder, para o teu supervisor, para o teu pastor. Poxa, eu estou passando uma tentação, eu estou passando tentações. E você tem a maneira de chegar ali e se abrir para o teu líder, para a tua líder. De chegar a falar, de dizer, eu estou passando isso, estou com essa situação, me ajuda. Amados, nós não podemos andar sozinhos. Não pode ser com o nosso braço forte, assim como falou o nosso tecladista aqui, né, que muitas vezes é no braço forte. Não, não é no braço forte, é no braço do Senhor que nós precisamos. Então, cuidado, sabe? E mais disso ainda, nós estamos agora nesse período do consagra, né, amados? Uma boa hora para a gente cuidar, né, ter essa paciência, como diz ali, porque, amados, nunca deu tanta vontade de comer bolo, né? De comer doce, né? Nunca deu tanta vontade de tomar café, né? E olha só, né? Terminou o bolo, começou o café. Sem graça, né? Como é que vai comer bolo sem café? Como é que vai comer café sem... Como é que vai tomar café sem bolo? Né? Principalmente nós aqui, né? E ainda logo depois do almoço, assim, né, amados? Pois é uma tentação, né? Mas nós podemos conseguir. Nós vamos ver aqui para frente algumas coisas que o Senhor nos ajuda na palavra de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: cuidado também com as espiadinhas. Sabe? Você sabe do que eu estou falando das espiadinhas, né? Ah, só vou dar uma olhadinha. Vou só dar uma clicadinha ali. Vou só dar uma olhadinha na revista assim, sabe? A gente está folheando uma revista, daqui a pouco vê um negócio interessante, né? Daí folheia, aí volta de novo assim, só para fazer de conta que só deu aquela olhadinha. Amado, sempre tem alguém vendo. E esse alguém é Jesus Cristo. Então, cuidado com a espiadinha. Cuidado com elogios. Parece um negócio tão simples, mas cuidado com os elogios. Principalmente no trabalho, meu amado e minha amada. Cuidado. Vê quem que está te elogiando. E você e eu temos discernimento para entender como que é esse elogio. Nós sabemos como ele é. E muitas vezes o elogio ele é atrativo, amados. Sabe, os mais antigos aqui são da época de pegar passarinho com arapuca. Tem gente que nem sabe o que é isso, eu acho, né? Depois a gente conversa separado aqui para não tomar muito tempo para mim desenhar toda uma arapuca para você, né? Mas tem muita gente que armava a arapuca para pegar passarinho. E o que se fazia primeiro? Fazia um cantinho de comidinha e o bobinho, quando chegava lá debaixo do passarinho, pluf, caiu na arapuca. Às vezes assim, os bobinhos aqui podem cair na arapuca. Porque o inimigo, ele te apresenta coisas bonitas. O inimigo alguma vez te apresentou coisa feia? O inimigo não apresenta coisa feia, amados. O inimigo é que nem cupim. Por fora parece que está tudo bonito ainda, mas a hora que você mete o dedo lá naquela porta, só sobrou o trinco. E diz que agora tem cupim para o concreto, né? Então, olha, até os cupins estão começando a evoluir. Então, amados, nós precisamos cuidar com essas tentações, cuidar com esses elogios. Porque, o que eu falei ainda há pouco, esse elogio,
é o pecado andando de mão dada com a tentação. E de vez em quando eles se conversam. E o problema é que às vezes a gente pode cair na lábia do pecado. Porque a palavra de Deus diz que enquanto a tentação ainda não é consumida, não é pecado. Mas depois que nós consumimos a tentação, já é pecado. Então nós precisamos cuidar com isso. Em 1 Pedro, mas em 1 Pedro 5,8, né, até retificando, o Gui retificou que eu falei de manhã errado, coloquei 2 Pedro, e é 1 Pedro 5,8, diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio, equilíbrio, cuidado, esperteza, ter o discernimento do Senhor sobre as nossas vidas, ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me avisa e te avisa, amados. Ele diz, não vai nessa, não cai nessa, presta atenção, mas muitas vezes nós não prestamos atenção e deixamos que o ato se consuma nas nossas vidas. 1 Pedro, então, 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário e meu também, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amados, eu entendo essa passagem ao derredor como se eu estivesse aqui uma cerca e mais uma cerca. O diabo está lá naquela segunda cerca. Mas se eu dou bobeira, o diabo pula aquela segunda cerca. Continua dando bobeira, o diabo pulou a outra cerca, e daí eu já estou, não mais, aí o diabo já não está mais ao meu redor, mas eu já estou de frente com o inimigo. É isso que a palavra está dizendo, ele anda ao derredor. Então, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque ele vai ter que continuar lá ao derredor. E não ficarmos de frente com o inimigo. Até porque o Senhor nos deu autoridade para isto. Para nós expulsarmos o inimigo. Expulsarmos as setas, as flechas que são lançadas nas nossas mentes através do nosso inimigo. Mas agora no texto, que é o texto base que nós vamos ver, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Tem alguém assoprando aqui atrás de mim. Acho que ficou aceso aqui, ligado. 1 Coríntios 10, 13 a 17 diz assim, ó. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. A tentação é igual para todo mundo, amados. A palavra de Deus está dizendo aqui, as tentações que têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Talvez esteja diferente ali, porque eu estou na linguagem de hoje, tá? Mas Deus cumpre a sua promessa. E Ele não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Ponto. Sinal de que, se eu cair na tentação e eu fui além da tentação, é problema meu e teu, porque o Senhor disse que nós temos condições de rejeitar a tentação. Então, amados, nós investimos porque nós queremos. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Isso quer dizer que o Senhor nos livra, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos estar firmes, sóbrios e vigilantes. Porque o diabo anda ao nosso derredor.
Por isso, no versículo 14 de Coríntios, por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. E isso é em todos os sentidos, né, amados? O ídolo não está aqui só no problema do ídolo imagem, mas do ídolo de tantas outras coisas, que de repente começam a virar tentações através desses ídolos. Cuidado com o objeto de veneração e cuidado com as paixões. Amados, paixão é algo que anda muito do ladinho também de mão dada com amor. Cuidado com as paixões, porque muitas vezes as paixões são tentações. Vou experimentar, vou tentar. Talvez não dê certo, mas vou tentar assim mesmo. Sei que vou dar com a cara na parede, mas vou fazer. Amados, tem muita gente que pensa dessa forma. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós que nós precisamos ser sóbrios e sermos vigilantes. No 15 diz assim: eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade de entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando o sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Por isso, amados, que quando eu falei antes ali, de que nós temos o discipulador, que nós temos o líder, o pastor de rede, nós somos um só corpo. Então, se nós estamos passando alguma situação contrária, nós temos como fugir da tentação, porque é o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos a promessa que toda tentação pode ser vencida através da nossa fé e da cruz, que nos dá poder do Espírito Santo para nos ajudar. Tentação não é pecado. O pecado só ocorre se ceder à tentação. Mas, amados, enquanto vivermos, seremos tentados. Quanto mais próximo de Deus estivermos, mais nós vamos ser, porque o inimigo não está contente. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o inimigo vai nos atentar. Mas nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Quero dar 4 situações aqui que a gente pode fazer para ajudar isso nas nossas vidas. Viva um dia de cada vez. Prometemos que não vamos cair, mas logo caímos na armadilha. Depois do acontecido, amados, daí nós ficamos desanimados, a nossa consciência começa a pesar, né? Nós nos acusamos a nós mesmos, a nossa consciência passa a ser a nossa inimiga. Por quê? Porque a gente sabe que errou, sabemos que cometemos. E daí começa a vir, né? Então viva um dia de cada vez. Temos que viver apenas um dia de cada vez e não fazer promessas a cada dia, como um impulso. Viva hoje. Não prometa amanhã o que de repente eu e você não vamos cumprir. Então não prometa. Viva o hoje, porque amanhã é outro dia. Podemos dizer: Jesus, hoje quero viver o melhor possível para ti. Hoje. Amanhã é outro dia.
2, coloque-se em vigilância nas atitudes e ações, para que você e eu não sejamos tentados, nos posicionarmos. Salmo 118, 24. Salmo 118, 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Hoje é o dia, vamos nos gloriar e vamos nos regozijar hoje, e nos alegrarmos hoje. Amanhã é um novo dia, que já está preparado para mim e para você, porque a palavra de Deus diz que todos os dias foram escritos no livro ao nosso respeito. Aprenda a vencer a tentação. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, resistir ao diabo, isso é posicionamento, isso é atitude, minha e tua, que nós precisamos ter. Quando for tentado, resista, diga: eu sou filho de Deus, eu não tenho que ceder à tentação. Nós temos a vitória no sangue de Jesus. Dê as costas para o mal. 4, aprender a recuperar-se da queda. Vamos que de repente caímos. Então vamos aprender a recuperar-se da queda. Levante, converse com Deus sobre o pecado e continue nos caminhos do Senhor. Não é porque de repente então caiu alguma coisa e diz: agora eu não tenho mais direito. Não. Se houve um arrependimento, se houve um perdão, amado, todo o direito continua, porque o nosso direito já foi pago lá na cruz do Calvário. Alguns textos que são interessantes, né, na Bíblia, que diz, Hebreus 2,18 diz assim, ó: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, Tiago 1, de 1 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o que diz Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, amados, o que acontece? Gera morte. E nós não fomos criados para gerar morte dessa maneira, mas nós fomos criados para ter a vida eterna. Primeiro, agora, aliás, 2 Pedro 2,9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do Senhor. E eu quero finalizar com 1 Pedro, ou melhor, antes também tem lá
a oração, né, do Pai Nosso. Os apóstolos um dia perguntaram para Jesus, né, como nós devemos orar? E Jesus ensinou para eles o Pai Nosso. E tem um trecho que diz, não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. E para finalizar, 1 Pedro 2:9, 10, diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Sabe, amados, nós precisamos vigiar, nós precisamos ser sóbrios, porque as coisas aí no mundo estão fantasticamente abertas para todas as coisas. Mas eu e você podemos nos posicionar completamente diferente das coisas que o mundo está nos mostrando, que o mundo está nos revelando, que o mundo mostra escancaradamente, sem nenhuma mais censura, sem nada, amados. E nós precisamos cuidar nisso. Você que tem filhos pequenos, amados, cuide. São as espiadinhas que começam. Cuide do seu filho, cuide da sua filha. Veja o que eles estão assistindo. Porque, amados, isso vai começar a gerar coisas que não vão ser boas. E você sabe disso.